Opa! E aí, pessoal? Legal ver muita gente aqui. Cara, eu tô hoje, hein? Sim, velho. Fiquei feliz, tá ligado? Descobri como funciona isso aqui, que a gente não tava achando USB. Mas... vamos lá. Eu vim falar sobre Code Splitting, que ele meio que volta atrás de muita coisa que a gente tentou mudar na web. Mas ele vem sendo necessário hoje por causa de atualização de tecnologia, enfim. E justamente isso, resumindo em uma frase só. Você quebra o arquivo, você quebra em vários arquivos. É um tema simples de entender, mas a gente tem que voltar atrás e ver o que está acontecendo hoje, que tecnologias mudaram e por que ele é necessário. Um pouco sobre mim. O meu nome é Igor Luiz. Eu estou bastante presente na comunidade de Vue. Ajudo a organizar com o pessoal e deixar a galera engajada no tema, diversas outras coisas. Vocês conseguem me achar em qualquer lugar por aquele username ali. E em cima logo tem meu site, tem uns cursos de Vue lá, os artigos que eu escrevi, várias coisas. É só dar uma olhada que tem bastante conteúdo legal aí para o pessoal que está na comunidade, não só de Vue, mas de qualquer outra tecnologia, porque afinal a gente tem com isso. Beleza, vamos falar um pouco sobre o problema. Antigamente, a gente quando fazia... antigamente eu falo, tipo, sei lá, não participei dessa época, mas lá para 2016, essas épocas aí que você tinha jQuery como seu aliado, tá ligado? Então, você fazia o quê? Você tinha o seu arquivo HTML, que era de páginas, tipo About ou página Home, ou qualquer outra página, e você botava um script lá e você chamava tal CSS, ou você chamava tal JavaScript. Aí você chamava lá, tem lá um JS que faz, o JS do Google Analytics, eu tenho o JS do meu comentário. E você colocava tudo isso em scripts e ia chamando. Só que, com o passar da tecnologia, a gente viu que isso era um problema, porque cada script que você colocava, cada source de JavaScript, cada source de CSS, você fazia um request novo. E isso ficava pesado, porque a internet é lenta, a gente tem questão de internet no Brasil, você tem um pessoal com 3G. Hoje melhorou bastante, mas ainda é muito relativo essa situação. Aí a web evoluiu, beleza, aí começou a vir o Static Awareness, né, que veio aquele movimento do grunge lá, concatenar CSS, concatenar JavaScript, aquela loucura toda, a mimificação de imagem, deixar a imagem mais leve, beleza, mas ainda tinha um problema, a gente ainda não estava totalmente suficiente. Aí começou a surgir os Module Bundles, que a gente começou a ver primeiro o Browserify, depois veio o Webpack. A gente está no Webpack até hoje, apesar que, mesmo a gente estando no Webpack até hoje, está na versão 3, ninguém sabe configurar aquela merda, mas beleza. E ninguém sabe o Webpack a fundo, cara. A gente depende do Create Hack App ou do Vue CLI, tá ligado? Mas beleza. Aí a gente chegou no Module Bundles, beleza. Só que no caso do Module Bundles, a gente coloca tudo lá, velho. Tudo que você imaginar que dê pra colocar, ele coloca no arquivo JS. Então você quer colocar, sei lá, uma imagem, ele coloca. Quer colocar fonte, ele coloca. Quer colocar, sei lá, cara, qualquer coisa, ele vai colocar lá. Vai ter um loader para isso. Aí beleza. Só que pensa no problema disso. Você está colocando tudo. Você está colocando CSS, você está colocando imagem, você está colocando JS, você está colocando tudo em um arquivo só. Tudo bem que agora é só um source de arquivo, mas imagina o tamanho desse arquivo. Uma aplicação pequena chega lá, sei lá, 1.6 MB. Beleza. Mas imagina que você tem uma aplicação grande. Tipo, isso vai chegar, sei lá, um arquivo JS de 6 MB, que lá tem, tipo, base 64 de imagem, tem CSS, tem uma porrada de coisa, tudo num arquivo só. Ainda mais hoje em dia pensando em SPA, por exemplo, o conceito de Single Page Application. Você tem várias páginas, que não, vamos dizer, uma dashboard completa que não recarrega. E todas as páginas, todo o controle de todas as páginas está num arquivo só. Isso acaba sendo um problema, porque às vezes você está na home, beleza, mas o arquivo da página About está junto no seu bundle. Isso acaba sendo um problema hoje em dia. Aí isso resolveu, mas a gente com esses problemas antigos, a gente tinha que lidar, tipo, diminuir e paralisar request, diminuir tráfego, né? Toda aquela palhaçada do vamos concatenar arquivo, vamos
modificar a imagem, vamos fazer diversas outras coisas que é um problema que foi causado pelo HTTP 1.0. Só que hoje, como eu tinha dito que as tecnologias evoluíram, a gente acaba perdendo a necessidade de fazer isso. Como o HTTP 2, que veio com diversas funcionalidades, e uma delas que ajuda a gente a fazer o code split é o server push. O server push nada mais é do que quando você faz a requisição, por exemplo, alguém vai requisitar teu site e ele pediu um HTML, um index.html, beleza. Nada mais é que você definir no header o que você precisa enviar depois. Então, você pensando hoje como funciona. Ele faz a requisição do HTML, aí ele vai correr o HTML procurando CSS, procurando JavaScript, para depois fazer a requisição do JS e do CSS. No caso do HTTP2 com Server Push, ele vai funcionar como? Você vai definir um header, que quando ele pegar o index.html, ele vai ler o header e vai saber todos os arquivos que tem que mandar. Então, fez a requisição do index, mas pega logo esse CSS, pega esse JavaScript aqui que eu sei que você vai querer logo de cara. Você não precisa entender e depois me pedir de novo. Até aí, beleza. Mas, voltando para o code splitting, as fórmulas que a gente tem hoje são você colocando entry points, você fazendo junto com entry points, usando aquele prevent duplication, que eu já vou explicar o que é. E a forma mais fácil, que é a forma como eu faço hoje, e que a maioria de vocês vai fazer, porque é extremamente simples de fazer, que é com Dynamic Imports, que é de uma especificação que está em proposal do JavaScript, mas já foi implementado em Webpack para a gente usar com Babel, alguma coisa assim. Como eu falei, é um tema muito simples, então vocês vão perceber que ele é simples na demo que eu fiz aqui para vocês e coloquei separado em banhos e caralho 4. Vamos lá no demo? Deixa eu trocar o tema para branco, acho que vai ajudar vocês. Obrigado. É nóis, mano. Calma aí. Nossa, mano, até para trocar o tema demora. Zoom. Beleza. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Show. Aqui, na minha árvore de diretórios, eu tenho... Não vai dar para vocês verem porque o Atom não dá zoom na árvore de diretórios. Mas você colocando a técnica de entry points para fazer code splitting é justamente isso. No entry point, ao invés de você ter só um arquivo main.js, você vai ter dois. Então, por exemplo, você vai colocar todos os seus arquivos aqui. Então, vamos dizer, você tem vários services que fazem requests a diversas APIs, por exemplo. Você vai colocando os arquivos aqui, vai colocando, assim como o seu main. Aí, quando você vai rodar um eventual build, ele vai criar os arquivos correspondentes. Então, tipo, eu tenho um build e o outro build. Isso foi tudo injetado para mim no meu HTML pelo próprio Webpack. Beleza, só que quando eu faço isso, quando eu lido com entry points, a gente acaba batendo num problema muito grande. Que no caso do Webpack, vamos dizer assim, você tem no seu arquivo main, você tem um import do Lodash. E no outro módulo, no outro entry point que você colocou ali, como por exemplo no Another, eu tenho também uma requisição do Lodash. Então o que vai acontecer? Quando ele for fazer o bundle, no meu index vai ter código do Lodash e no meu Another também vai ter código do Lodash. Então o que acontece? Eu vou ter dependência duplicada. Isso acaba, da mesma forma, deixando o meu módulo grande, de qualquer forma. Aí acaba, de qualquer forma, não fica intuitivo e ainda fica manual. Então, sem chance. É mais fácil deixar um bundle grande mesmo. Aí para resolver isso,
tem um módulo, um plugin da Webpack, assim como tem plugin para tudo, que é para fazer esse Prevent Duplication, né? Que é tipo evitar duplicação mesmo de dependência. Então eu tenho exatamente a mesma coisa, só que a diferença é que quando aqui no caso, eu vou ter um Webpack, um novo plugin da Webpack aqui chamado Common Chunk Plugin. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que é comum entre os módulos, entre pontes, e vai colocar num arquivo chamado common.alguma coisa. Como no meu caso aqui do output. Eu coloquei name, tá vendo? .build, ele vai colocar tipo common.build.js. Então, o que esse cara vai fazer, esse plugin da Webpack aqui, que você instala com npm, é evitar a duplicação e colocar o que é duplicado, que precisa nos outros módulos no common. Então, eu rodando um build aqui, agora eu tenho um arquivo common, que é onde vai ficar as coisas que nos dois outros módulos precisam, e assim eu evito duplicação. Legal, beleza, isso tudo é muito legal, mas a forma como vocês vão usar no dia a dia, porque mesmo ainda tendo uma maneira, ficando mais intuitivo, a forma como vocês vão usar no dia a dia é com os imports, que faz parte daquela especificação do JavaScript que tem em proposal que eu falei que já foi implementada pelo Webpack. Então, beleza. Aí, sai aqui, salva. Beleza. Vamos no meu app.view aqui. E aqui vocês vão ver. Olha que legal. Eu faço import de dois arquivos, dois componentes. E quando eu for declarar os componentes, eu declaro uma função, beleza? E chamo o import. Esse import, ele vai me retornar uma promise. Então, eu faço o import no arquivo diretamente. É como se eu estivesse colocando um require ali, só que um require assíncrono. Que esse import, ele, por baixo dos panos no Webpack, ele vai funcionar da seguinte forma. Você declarou um componente dessa forma, beleza. Mas quando ele for requisitado na interface, o próprio Webpack já vai fazer uma requisição, vai pegar esse arquivo em específico e injetar direto no meu bundle. Então isso acaba ficando extremamente mais rápido. Então pensa que você não precisa dar todo o conteúdo, dar todo o JavaScript de uma vez, porque o Webpack já faz esse trabalho para você com a ajuda do import. E isso tem diversos fatores. Você consegue fazer diversas coisas com o import, não só para componentes. Então, nesse caso aqui do code splitting, eu estou dando exemplo para componentes que é como a gente vai usar no dia a dia da forma mais intuitiva possível. E você consegue, por exemplo, aqui é um exemplo muito simples, mas, por exemplo, através desse comentário, você define um nome para esse módulo. Então vai ser tipo footer.bundle.js, que ele vai te chamar. Beleza, esse vai ser o nome desse chunk, vai ser o nome desse bundle. E se você colocar o mesmo nome, por exemplo, ele coloca arquivo, ele coloca dois componentes no mesmo bundle, tem diversas coisas que você consegue fazer. Mas para vocês verem isso aqui funcionando, eu vou rodar um dev na maciota e vou estar no layout não. Eu vou vir aqui no meu Trolling, aqui ó, botar slow 3G. E vocês lembram que o meu footer está com code split. Então o que vai acontecer? Quando esse footer for requisitado, o Webpack vai fazer um Ajax para pegar o conteúdo desse componente específico. Então se eu der um refresh, ó, ainda não chegou agora. Beleza. Então vocês estão vendo, tipo, na prática realmente como ele vai fazer o Ajax para poder chamar o conteúdo que está no arquivo separado. Beleza. Só que a gente também tem que saber usar isso aqui. Então, por exemplo, você não vai colocar num footer assim, porque sabe que o usuário vai pedir direto na tela, mas pensa no seguinte, eu tenho um componente de tabs, eu vou colocar a tab que não está sendo mostrada na hora no meu input, ou até mesmo nas rotas, que é o exemplo que eu vou dar agora. Por exemplo, no caso do router. No caso do router. Sem o import, a gente faz a requisição assim, a gente chama os componentes em específico e declara as rotas. Beleza, é assim como a gente usa hoje, é assim que funciona. Então, vou dar um rundev, fechar aqui e dar um reload aqui.
e tal. O 4G do meu celular está agradecendo isso. Beleza. Oi? Mas olha o compilado bem agora. Não hora para compilar bem. Beleza. Então, olha só minha aba do network aqui do Chrome. Eu vou dar um reload, aí vocês conseguem ver aqui, ó, tem um build. Beleza. Esse build é tanto da minha página home, que eu estou agora, quanto da minha página about. Então, a partir do momento que eu dou um reload aqui, ele vai trazer tanto a minha página about quanto a minha página home, tá ligado? Tudo da mesma forma. E eu não preciso, por exemplo, eu estou na página home, eu não preciso da minha página about agora. Eu preciso da minha página about quando eu clicar nela. E ele me trouxe o bundle inteiro. Então, a partir da hora que eu tiro o import dessa forma e faço um import, ele requisitar a minha página home quando eu estiver nela, e requisitar a minha página about quando eu estiver nela, ele vai transformar, eu vou ter o build total, que vai ser o build onde está minha aplicação inteira, e eu vou ter também o meu build da página home, e vou ter meu build da página about. Então, eu vou dar um refresh aqui, para a página home, vou dar um refresh, ele trouxe meu build total, beleza, e um build, que no caso é o build da minha página home. Agora, se eu clicar na minha página about, eu vou ter um outro build, que é da página about, beleza, isso ainda funcionando como uma SPA comum. E dessa forma, logo quando o usuário entra na minha página inicial, ele não tem minha página about, e isso acaba, tipo, eu diminuí o tempo de load, né, porque agora ele não precisa passear tanto JavaScript, e eu só vou ter minha página about quando eu clicar na minha página about efetivamente. Beleza. Rodando o build. Rodando o build, eu vou ter o build da minha aplicação e os outros builds correspondentes às minhas páginas e etc. Aí você... Deu creme na perna. Beleza. Essas são as 3 formas de fazer code splitting. 2 delas funcionam juntas, como entry points e private duplication, mas o dynamic import é a forma que você vai usar hoje. E esse import, eu falei no caso do Vue, mas ele é válido para qualquer tipo de aplicação, seja React, seja Angular, seja Vanilla, sei lá, velho. Mas o caso específico aqui é para usar com Webpack, porque, como os UIFAs já falaram que não vão implementar, existem certos workarounds para a gente fazer para poder conseguir ter a mesma... chegar ao mesmo resultado final que o Webpack chegou com isso, mas é específico com o Webpack, seja com qualquer tecnologia, seja Vue ou alguma coisa assim. Mas esse import, vocês viram, ele é muito poderoso, dá para fazer bastante coisa com ele, apesar de estar em proposal, mas eu acho que com certeza vai passar isso, porque... a gente vê a necessidade, e ainda mais pelo Webpack, depois da versão de suportar os requires lá, a gente só está com o import. E é uma forma de fazer. Isso aqui eu queria mostrar para vocês hoje, essa tal que está nessa URL. Eu não coloquei, mas ela vai estar nessa URL. Vai estar o meu source code, que eu usei para fazer a demo, e os slides. Aí depois é só entrar aí que vai estar tudo aí. Você tem que colocar no ar ainda, que eu não tive tempo de fazer isso, mas beleza. Se alguém tiver alguma pergunta? Valeu. Por que não usa ponto e vírgula, velho? Tu quer ser diferente? Mano, ele é ruimzão, mano. É melhor usar o standard, mano. Eu tenho uma pergunta, mas não tem tanto a ver com o que você explicou agora. Mas eu não conheço muito bem Vue, então eu queria saber por que Vue, ao invés de Angular ou React. Quais são as vantagens? Cara, sinceramente, tipo,
não é nem por que viu, tá ligado? Tipo, exatamente isso, por quê, tá ligado? Tipo, você pensar no seguinte, você tem que pensar no time, tá ligado? Tipo, e a necessidade que você tem. Então, por exemplo, o exemplo, vou usar o exemplo dele, tá ligado? Eu trabalhava com ele, e lá a stack que a gente usava era toda React. E o time sabia todo React, então não tinha por que eu colocar view ali, apesar dele ser mais simples, a curva de aprendizagem ser mais simples. Mas o React, tipo, ele não te dá só o React em si, você acaba tendo todo um ecossistema, que fica difícil de você convencer outras pessoas a usar. Mas em determinadas situações, como por exemplo, vai que, sei lá, você tem uma stack de Laravel, eu vou xingar na hora do build. Não de não existir o arquivo. É de conexão mesmo, por exemplo. Coisa não ter. Sim, tá. Só que no caso do import, por exemplo, nesse caso de o usuário que está uma coisa e não ter, você não consegue fazer o handler disso, né? Porque se não tiver, beleza, você não consegue. Você não tem hook, função hook para tipo pegar. No caso do import, você vai fazer qualquer merda que der, vai cair na função hook lá do view. Então, é uma forma de você manusear o erro, caso tenha algum erro. Então, o problema é mais na usabilidade de tudo, né? Se demorar a função, eu estou no 3G. Aí demora a manutenção do servidor, que pode acontecer. Aí meio que caga a usabilidade vai funcionar, só que vai demorar até tudo. Eu acho que também depende, né? Porque, tipo, por exemplo, naquele caso ali, eu coloquei no footer. Mas você não vai colocar no footer. Mas você não vai colocar no footer, vai colocar, tipo, alguma coisa escondida. Mas se fosse uma rota, eu vou pra rota, aí acontece esse caso. Isso aí que funciona como um Ajax normal. Então, tipo, o mesmo problema que você teria no Ajax funcionaria. É que a XPA já carrega tudo. Sim, mas também tem aquele tempo de Telegram. Não sei, mano, coisa de pensar, mano. Sei foi antes mesmo problemas. Por acaso você já testou alguma coisa relacionada a esses imports com o X? Porque às vezes você já tem um negócio, na verdade, que está lá já setado. Você vai ter que botar lá os commits ou sei lá, o dispatch, sei lá, alguma coisa, provavelmente você já vai ter que colocar ali. E na hora de você importar isso, será que não dá pau? Eu não sei, nunca testei isso. Eu aprendi isso agora. Sim, interessante, porque tipo, a code split, a técnica mais comum de você fazer é fazer code split nas páginas em si. Eu mostrei com o footer ali, eu mencionei fazer com tabs, mas é muito tipo extremo, tá ligado? Mas geralmente o pessoal faz com página. Sobre esse caso do Vuex, eu entendo você falar só de página, porque às vezes você faz o code split de um componente e o Vuex dispara alguma coisa que afeta esse componente que ainda nem existe. Sim, mas é realmente facilidade, dependendo de onde você faz o code split. Você consegue fazer com qualquer coisa, até com serviços, por exemplo. Onde você já testou? Com isso que eu te falei, página, tabs, página, tabs, modal também, só. Página, tabs e modal. Obrigado. Essa forma que você utiliza para configurar as requisições das reports, você não pode isso de dependência cíclica também? Acontece se você não estiver usando aquela técnica para fazer o Prevent Duplication, sabe? Aquele módulo do Webpack, o Common Chunk Plugin, sabe? Ele vai realmente duplicar. Eu não sei se vai chegar a ocorrer fazer esse tipo de dependência, mas se você for fazer realmente o code split através de endpoints, é bom você usar esse plugin que é justamente para evitar esse tipo de dependência, evitar tipo de tanto repetir dependências quanto esse tipo de dependência que é muito mais grave. Pelo que eu entendi, eu acho que cai numa questão de ser pontual. Porque dependendo da aplicação que você vai fazer, por exemplo, se é uma ferramenta interna, tem uma grande dashboard, uma configuração que eu já quero pré-carregar, às vezes eu posso não usar essa técnica. Na sua opinião, qual é o melhor cenário para aplicar e um cenário que você não aplicaria? Eu vou aproveitar que algumas pessoas perguntaram no off-top e eu vou fazer uma outra pergunta off-top também. Como que o Vue trata a questão das SPAs terem problemas com o CEO por causa dos dados meta? A primeira pergunta, onde eu usaria? Onde eu usaria, como eu já tinha falado com ele aqui, tipo, realmente com isso, vou fazer splitting de páginas, porque realmente é código desnecessário se você está na página home, se você está na página about.
modais, algumas tabs que tem bastante conteúdo e fica por aí. E em relação a outra pergunta, de SEO, como o Vil trata isso? Cara, sobre SEO e SPA acho que não combina. Tipo, se for fazer realmente isso, tem um plugin da Webpack para resolver isso, que é aquele SPA plugin, alguma coisa assim, que ele renderiza as páginas antes para você. Mas se quiser realmente SEO, vai fazer SSR, velho. Tipo, é a melhor saída para você. Faz SR, que vai resolver teu problema logo de cara, e você vai ter a produtividade que você teria sem ter que fazer pre-render, aqueles pre-render com template engines da vida. Legal, vamos? Cadê, né? Tem um outro de Vue que chama Zipify. Ele tem, eu nunca estudei a fundo, mas ele tem um pedaço lá que você consegue setar a sua single page application para virar server-side. Tá. Nunca testei, não sei se funciona bem, nunca vi bug, mas estava escrito lá, eu só vi e descobri que tem. O Beautify é Browserify, né? Browserify, Hã? Browserify, né? Não tem como usar então Webpack. O Beautify é tipo o Angular Material da vida. Beautify? Tipo o Angular Material da vida. É que eu tô confundindo com Beautify, né? Bom, show. Beleza? Beleza. Cara, valeu. Obrigado, pessoal.